Olá, telespectador da TV Brasília, está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós já vamos começar bem quente, viu? Porque estamos aqui recebendo nosso deputado federal, Alberto Fraga, o deputado mais votado de Brasília, né, nas últimas eleições, não é isso? Tive esse prazer, né? Tive essa honra. E quem sabe com o nome disponibilizado aí para o governo do Distrito Federal, né? Seja muito bem-vindo, viu, Fraga? Muito obrigado, Raimundo. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. E a bancada da bala está funcionando, né? Eu estou sabendo que vocês aprovaram um bocado de coisa lá na Câmara. O nosso presidente lá, o Rodrigo Maia, ele ouviu nossos apelos. E a Câmara sempre é motivo de notícias ruins, né, Raimundo? Verdade. E eu pedi para ele fazer uma semana da segurança pública e foi um sucesso. Foi uma das poucas vezes que eu vi a Câmara uma semana inteira as notícias, só notícias boas. Então aprovamos um pacote de início muito bom e eu acho que os projetos são interessantes. Para você ter uma ideia, quando nós aprovamos a lei tornando o assassinato de policiais como crime hediondo, nós imaginávamos que fosse dar um freio nas mortes de policiais. Ao contrário, aumentou. Então, nós resolvemos apresentar o projeto e votamos e aprovamos, tornando, já é crime hediondo, mas o cumprimento da pena integral. Ah, quer dizer que não pode gozar daqueles benefícios de progressão, nada disso. Embora a gente saiba que tem uma decisão do Supremo dizendo que nenhuma pena, né, toda pena tem que ter progressão. Mas isso era em âmbito geral. Então, no meu entender, e após fazer umas consultas jurídicas, nós entendemos que ao criar a não progressão de pena para assassinato de policiais, nós estamos criando uma tipicidade nova, né? Por isso nós não aceitamos que colocasse estupro, nenhum outro time de crime. Cabe ao Supremo interpretar a lei e não fazer a lei, né? Aliás, é essa confusão que... E ele acabou legislando, desse assunto mesmo, ele acabou legislando. Isso aí é uma competência do Congresso Nacional. Então foi uma grande vitória. Um outro projeto foi aprovado também, os bloqueadores de celulares nos presídios, que hoje é inadmissível você ter o crime organizado dentro dos presídios, comandando e dando ordens, né, para matar, assaltar. Esse foi o segundo projeto aprovado. O outro projeto também, muito importante, eu sou muito duro com relação a isso, o meu projeto era para revogar os artigos 121, 122, 123, 124, 125 da Lei de Execuções Penais, que é onde prevê os saidões. Então, revogava tudo. Acabava, não tinha mais saidão. Aí o pessoal me procurou, aí também é muito duro. Tem muita gente que está se recuperando. Eu falei, então tá bom. Então vamos restringir. E realmente fizemos uma boa restrição. Para você ter uma ideia, Raimundo, a lei prevê 6 saídas por ano do preso, com 7 dias de dispensa. 7 vezes 6, 42. Então um preso teria, no longo de um ano, 42 dias né? Fora da cadeia. Nós reduzimos de 6 para 1, podendo ser prorrogado por mais uma só. Então, no máximo 2, mas a lei é 1. E reduzimos de 7 dias para 4 dias. E acrescentei uma coisa muito importante. O preso sair tem que ter a tornozeleira, para ter um monitoramento. E os órgãos policiais precisam ser avisados. E aí, um grande ganho para o ordenamento jurídico, no meu entender. Quem passa a ter a decisão, quem tem que dar um parecer favorável, é o diretor do presídio. Você foi secretário de Justiça, sabe como é que funciona, né? Eu acho que quando um juiz da execução decide e libera um preso, ele libera em cima de uma petição fria. Documentos, né? Ele não conhece a vida do preso. Quem conhece a vida do preso é o diretor do presídio. Então nós colocamos isso como uma posição muito importante e aprovamos o projeto e graças a Deus acredito que o Senado vai aprovar. E, por incrível que possa parecer, o seu telespectador vai achar estranho, mas nós criamos, o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas.
É inadmissível você ter que dizer que num país como o nosso não existe um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Ué, Desaparecem 70 mil pessoas por ano no nosso país. que isso? E o Ministério da Justiça teria que ter um cadastro, apertou um botão, quantas Aparece pessoas lá todo aparece lá mundo. todo mundo. Não, então nós também fizemos esse projeto ser aprovado. Excelente. Essa questão do preso, você sabe que aqui em Brasília nós conseguimos aprovar o Código Penitenciário, que é o regramento, né, do que Sim. deve acontecer lá no âmbito, né? Hoje já tem até uma situação um pouco diferente. Eu acompanho muito essa questão do sistema penitenciário, né? E eu costumo dizer o seguinte: não é que ninguém gosta de preso, mas é porque existem leis que precisam ser, né, respeitadas, inclusive na sua inteligência, né? E hoje, Fraga, para nossa satisfação, eu fico muito feliz, entendeu? Há várias execuções criminais do DF, né? Mesmo com todas as dificuldades que eles têm, mas os juízes têm acompanhado de perto, têm feito vistorias, Isso é têm importante. visitado, entendeu? A juíza titular, a doutora Leila Cury, né? Inclusive foi Muito boa, juíza. foi extraordinária, entendeu, na elaboração do Código Penitenciário. O corregedor é o nosso desembargador Roberto Valbelinati, também tem acompanhado. Então, eu acho que o sistema prisional do Distrito Federal, visto como investimento e não como despesa, né, poderá, quem sabe, fazer com que daqui a alguns anos a gente tenha um sistema que seja autossustentável e não que tenha essa despesa enorme para a sociedade, né? Mas quando você for governador, eu vou propor um seminário, viu? Aí, você tocou um assunto muito importante. Eu, apesar de eu ser um cara muito duro com relação à legislação penal, mas eu defendo e vou lutar muito para que o preso ele tenha a recuperação. Sim. O que não se pode é você ter um sistema prisional, e olha que o de Brasília ainda é um dos melhores do país, né? Verdade. É um dos melhores do país. Você tem uma reincidência de 74%. É muito alto. É muito alto, então se gasta muito e não se recupera. Agora, o que é que precisamos fazer? Quando eu fui presidente da CPI do sistema carcerário, nós temos que colocar em todos os presídios oficinas com atividades laboriais. E aqui em Brasília nós temos, não estão funcionando. Pois é. Coisa absurda, quer dizer, eu vou lhe dar um exemplo, Flávio. Nós tivemos na Vapuda um dia desses, e lá você tem uma padaria que poderia produzir 80 mil pães por dia. Pois é. Olha bem, 80 mil pães por Poderia dia. distribuir para as creches. A creche, Uma série de coisas. vender mais barato, para a própria com certeza. repartição pública. E Aí não funciona, olha né? só, veja só como é que as Aí coisas se é gestão, encaixam. né? Exatamente. Veja como é que as coisas se encaixam. Essas pessoas que, por exemplo, trabalham lá dentro, eu até concordo que ele tem que ganhar um dinheirinho, Claro. né, para ser revertido para a família. Aí veja bem, Natal, o preso é liberado. Ele sai do presídio sem um centavo no bolso. Nem Imagina pra pegar ele, o ônibus. imagina ele, um pai, vai chegar em casa, no Natal, e não tem uma lembrancinha para os seus filhos. Ah. O que é que ele vai fazer? Ele, na parada do ônibus, ele vai praticar o primeiro assalto. Eu tenho um depoimento de um juiz que muitas vezes deu dinheiro do ônibus. Por quê? Porque ele libera o sujeito, aí o sujeito vai para a parada ali na W3, que é do setor de rádio e TV, né? Vai para a W3, como é que você vai pegar o ônibus? Entendeu? É umas coisas meio absurdas. É o sistema que não funciona. E né? falta gestão. É. É gestão. Aí não dá. Não, realmente é gestão. Mas olha, vamos falar de futuro? Vamos, né? Brasília, eu tenho andado por vários lugares, a gente anda, né, na nossa atividade, né? E por onde a gente passa eu ouço muito, viu? Tem muita gente aí falando que é o fraco governador, que história é essa? Está disposto à briga? Eu estou disposto. Agora, eu quero dizer para todos nós, as pessoas que estão ouvindo, que nós temos um grupo político, né? Claro. Eu botei meu nome à disposição, nós temos um grupo que está conversando bastante, eu não sou dono da verdade, eu quero retomar Brasília, né, das mãos dessas pessoas incompetentes que estão aí fazendo a população sofrer,
os serviços Os públicos. dois últimos governos, esse do Hollenberg é um Desastroso, desastre, desastroso. E o do Agnello nem se fala, né? Olha, para você dizer, para a população dizer que está sentindo saudade do Agnello, É porque o Rodrigo realmente está muito ruim. é um desastre. Né? É só um sal do inferno. Então, nós estamos conversando, nós temos bons nomes aí do grupo que poderão estar na dianteira. Pode ser eu, pode ser Frejá, pode ser Isalci, pode ser Alírio. É engraçado que só eu que digo nomes dele. Quando eles são entrevistados, ele não fala o meu nome. Mas eu digo porque a escolha é do povo, né? Claro, claro. A escolha é do povo. Eu não Engraçado é que você é o radical, mas na verdade você é quem admite abrir mão de uma candidatura se eles estiverem melhor. Exatamente. E continuo dizendo. Aí usam isso para dizer, não, o Fraga é candidato ao Senado. Eu só serei candidato ao Senado se o grupo decidir que tem alguém com mais viabilidade para chegar ao governo do que eu. Aí não tem problema. O que nós não podemos aceitar são os atropelos, né? Claro. Eu acho que nós já jogamos 2 vezes as eleições nas mãos de pessoas erradas, né? E deu no que deu aí. Então, a população... Temos com Brasília, né? Porque, sim, afinal de contas, quer queira, quer não, nós temos responsabilidade, não tenha dúvida por esses disso. 2 desastrosos governos que passaram aí. Porque faltou união no nosso grupo. É verdade. Né? Foi a dissidência nossa, a divisão nossa. Então, nós temos aí uma história. Eu acho que nós pertencemos a um grupo político, quer queira, quer não, realizou muito pela cidade. E eu não tenho vergonha de dizer, os governos que nós pertencemos, Raimundo, você foi secretário junto comigo, até hoje as obras que estão aí foram nós que iniciamos. Então, 2.000 obras no Distrito Federal do momento. Então, ninguém tira isso, a competência de governar, a gestão de ser um bom administrador, isso tem que estar muito na experiência, né? Maturidade administrativa. O governador Rodrigo Hollenberg já reconhece que é incompetente quando ele diz o seguinte, não, sobre gestão não dá para eu usar isso como bandeira, porque já está antipatizado, então o meu mote é, meu governo não tem corrupção. É o lixo que o diga, né? Pois é, eu ia te perguntar isso, veja só. Primeiro dado, ele reconhece que é incompetente, né? Quer dizer, ele não vai falar sobre gestão. Exatamente. Aí, se ele não vai falar sobre gestão, ele então diz que o governo dele vai ser marcado por não ter corrupção. Agora, olha só, em 2016, início de 2016, o Renato Santana, que era o vice-governador, não estou falando de qualquer pessoa não, estou falando do vice-governador, disse que tinha propina na saúde e na Secretaria de Fazenda. Lembra disso? Lembro. De repente a matéria sai na Isto É, aí daqui a pouco ele consegue, dizem, segundo as fontes mais seguras, né, graças a amizades de infância que ele tem em alguns lugares, né, conseguiu desviar o foco lá para a Câmara Legislativa. Mas a verdade é como um cadáver insepulto, né? Vira e mexe, opa, eu estou aqui, entendeu? Então isso está sendo descoberto dentro dessas operações. A grande competência do Rodrigo Hollenberg é realmente em escamotear as questões contra ele. Verdade. Vou dizer aqui uma coisa que muita gente esqueceu. Ele ganhou o Senado. Quer dizer, ele ganhou não. Cristóvão botou ele na cadeira. Ele nunca teve mais votos que eu, Então ele ganhou a disputa do Senado porque era aquela história dos 2 votos, que eu detesto esse negócio de 2 votos. Deveria ser 1 voto e os 2 mais votados. É isso aí. Né? E não essa história de 2 votos que é complicado. Pois bem, ele quando assumiu o Senado, ele estava condenado. Eu lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro disso. Ele estava condenado em segunda instância lá pelas contas dele como secretário de turismo e ninguém sabia de nada. Aliás, ninguém sabe que ele foi secretário de turismo do DF, né? Só andava viajando. Era de turismo mesmo, né? Então, ele tem essa proeza de conseguir mascarar a coisa, né? Tem grandes amizades, né? Conta com um apoio muito forte do irmão, que é muito bem relacionado no meio. A própria filha é uma advogada que conhece vários ministros. E aí por aí vai. Quer dizer, se você é um administrador, você tem que estar sujeito a críticas.
se você erra, porque uma crítica pode até lhe consertar. Né? Não, agora não se pode mais criticar o governo no nosso São programa. Tomás de Aquino que já ensinava isso, né? Prefira os inimigos, né, que lhe criticam porque lhe corrigem, do que os amigos, né, que lhe bajulam porque lhe corrompem. É verdade, é isso aí. Mas o Rodrigo, ele tem dificuldade realmente de conviver com a crítica, né? E você tocou num ponto fundamental e que vai ser pauta agora, né? A questão do lixo. Para que o nosso telespectador possa entender o seguinte, duas empresas, né, se colocaram para poder fazer o trabalho de coleta de lixo. Ele contratou a que cobra 12 milhões a mais. E aí foi se descobrir que essa empresa, na verdade, ela se propõe, ela é de propriedade de alguém que faz lavagem de dinheiro, está sendo investigado na Lava Jato, tem sucursal de safadeza no Peru, no Chile, em tudo enquanto é lugar. E, inclusive, foi apresentada uma representação, né, junto ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e a outros órgãos de controle, né, para que possa, no mínimo, suspender essa sangria de 12 milhões mês. Mês? 12 milhões a mais, entendeu? Sem ninguém saber por quê. Eu fiz uma denúncia. E ele ainda diz que não tem corrupção. Não tem corrupção. E a empresa que é muito ligada a eles, parece que é a OAS, fez... Essa empresa é muito ligada, a OAS é muito ligada a essa empresa de lavagem de dinheiro. Fez uma doação de 250 mil na campanha dele. Quer dizer, é uma festa, né? Com a palavra, o governador Rodrigo Hollenberg, né, ele tem que explicar. Eu fiz uma denúncia esses dias na tribuna de um dinheiro que existe aqui, uma associação, esqueci o nome, que cuida do autista, do autismo, né? Então existe um recurso que é concedido pelo Ministério da Saúde, é remetido para a Secretaria de Saúde, se eu não me engano, percentual aí 6 milhões, e esse dinheiro não chega, não sei se é Cefal, CEAL, é uma coisa assim, que é um acho que é CEAL. Eu acho que é CEAL. Aí eles me procuraram para fazer essa denúncia, dizendo que o dinheiro não chega ao destinatário. Inclusive, consta que a CEAL recebeu um veículo, e lá não tem carro nenhum. Mas... ninguém vai investigar. Ninguém investiga, ninguém fala nada, ele não responde, e por aí vai. Realmente uma loucura. Mas, Fraga, eu estou achando que você é pré-candidato mesmo, até pintou o cabelo. De branco, né? De branco, né? O povo vê que eu amadureci, estou mais maduro. Está mais maduro. Estou mais maduro. Mas olha, o deputado Alberto Fraga, o deputado mais votado do Distrito Federal, um homem que, quando se fala em segurança pública no DF, vem a lembrança imediato, né? Graças a Deus. Que disponibiliza seu nome para ser discutido aí, né, com vistas a fazer uma aliança salvadora de Brasília, porque o que Brasília precisa ser é salva, né? Salva desses anjos do mal, né, que passaram, né, Agnello, e esse então, isso é um diabo, como diz o outro lá do Piauí, é o cão em figura de gente, né? Enfim, o que Brasília precisa é ser resgatada, e só pode se resgatar quem sabe trabalhar. Vamos falar a verdade, aqui não é ninguém está falando mal, né? O que está se dando é uma característica. O Rodrigo Hollenberg nunca trabalhou na vida mesmo, não. Nunca foi eleito. Na verdade, ele sempre esteve na sombra do PT. Né? O PT que o carregou a vida inteira, né? E hoje o abandonou. Né? Mas eles têm uma relação meio esquisita, viu? Eles dizem que são oposição, mas é uma oposição assim que no final vota com o governo, né? Enfim, são as coisas absurdas. Mas olha, Fraga, quero agradecer muito, entendeu? Ter encontrado um tempinho para estar aqui conosco, entendeu? Eu que agradeço. Tribuna Livre aqui é livre mesmo. Parabéns pelo programa. Parabéns pelo programa. Viu? É isso aí, o povo precisa de um programa informativo como o seu e discutindo as questões de Brasília. Parabéns. Ok. E o Tribuna Livre volta já já.
Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouco sobre futebol, né? Tem time aí na Série A já, né? Já, os 4 da segunda divisão já estão na Série A, já garantidos, né? Os Quem é que subiu pela ordem? América Mineiro, Internacional, o Ceará e Paraná Clube. Vamos analisar então por praças, né? A melhor praça aí, depois de Porto Alegre, evidentemente, é Fortaleza, né? Fortaleza, na verdade, a melhor praça que está falando dos times que estão na Série A para o ano que vem, nós temos aí Minas Gerais também, né? Minas Gerais. Não, mas eu digo praça no sentido de dar renda. De dar renda, sim. Porque o América é um time sem torcida, né? Não, Agora o Ceará é o Nordeste inteiro apaixonado, Na né? verdade, nós tivemos 2 times do Ceará em ascensão esse ano, né? Que foi o próprio Ceará que subiu da B para C, da B para A, e o Fortaleza também, que agora é da C para B. Então são dois grandes clubes aí do Nordeste, né? Do futebol brasileiro, eu posso dizer. Exatamente. Que tiveram ascensão esse ano. Né? O Ceará é um time de uma torcida muito apaixonada, inclusive bateu o recorde de público da Série B, né? Colocou, se eu não me engano, 58 mil no Castelão. 58 mil. Foram 55 mil pagantes, mais 3 mil, 58 mil e alguma coisa. Rapaz, eu recebi tanta postagem, porque eu torço para os times do Nordeste. Eu acho que a geografia do futebol brasileiro está errada. Né? O Nordeste tem que estar melhor representado, né? Com um número maior. Mas eu recebi postagem e achei interessante. Todo mundo sabe que eu sou do Piauí, né? E eu tenho um primo lá que é dono de uma empresa de turismo, né? Ele disse que o ano que vem o que ele vai fazer de excursão para Fortaleza nos Jogos do Ceará vai ser uma grandeza. Engraçado, no Piauí nós temos tantos torcedores assim que... Ou é Nordeste em geral? Não, Nordeste, eu acho que o pessoal é apaixonado pelo futebol, né? E tem o bairrismo do nordestino, né? Exatamente, isso aí é fato. Tanto que, por exemplo, eu torço para que nenhum time do Nordeste caia, né? Não, inclusive eu tive, todos nós conhecemos o Paulo Vinícius Coelho, que é um dos grandes comentaristas aí eu tive uma conversa com ele, exatamente, ele fala que nós somos divididos em 2 lados no país em relação ao futebol, né? Que é o lado leste e o lado oeste, na verdade. E um dos lados é o lado que está o Nordeste, a parte do Nordeste. E essa parte do Nordeste no Brasil, ela é um futebol que realmente é um futebol de verdade, lá na parte de cima. Então, que merecem estar em destaque. Ele mesmo falou isso, são locais, praças esportivas que merecem estar em destaque. Não, você vê, você tem praças aí, Fortaleza, Belém, Teresina, eu não vou longe. São Luís. Você vai em João Pessoa, que é um estado, a Paraíba é um estado desse tamanho, o Botafogo da Paraíba, o Campinense, o 13, eles levam tanta gente para os estádios. No Campeonato Paraibano, 6, 7 mil pessoas no jogo do Botafogo. Fora que, por exemplo, o Nordeste tira esse negócio de torcedor misto, né? O bairrismo é muito grande. Eles falam que tem time para torcer, né? Sou do estado e tem um time para torcer. É verdade. Sempre tem essa provocação. E no Piauí é o River. É horrível. Lá é o River mesmo. River. Tá. O futebol era horrível. O cara não entende futebol, é uma droga, né? Aí nós temos também o América Mineiro, que é um time que vai mandar esses jogos com Independência, foi o campeão. O Coelho já foi um time grande de Belo Horizonte, né? Hoje não é. Mas depois de 10 anos nós temos aí, 10 não, desculpa, são 10 anos ele foi campeão pela última vez, e agora depois de 4 ou 5 anos, se não me engano, 3 times de Minas Gerais novamente no Campeonato Brasileiro da Série A. Também com o Paraná, né? Porque o Paraná volta, né? E fez uma Mas o Curitiba ainda corre o risco de cair. O Curitiba corre o risco. Aliás, o Curitiba, eu diria que é quem corre o maior risco, porque, afinal de contas, o Curitiba vai pegar a Chape. A Chape, que essa semana nós temos 1 ano daquela tragédia, né? Exatamente. E a Chape pode ir para a Libertadores. Depende, né, da vitória. Porque, ao contrário de muita gente, inclusive eu falei que a Chape, ela deitou em cima daquela tragédia que aconteceu e não soube se renovar. Muito pelo contrário. Está mostrando agora que o planejamento foi bem feito. Eu ainda discordo daquela saída do Wagner Mancini, mas o planejamento foi bem feito e o time corre um sério, bom risco de voltar à Libertadores. Então eu acho que agora calou a boca de muitos críticos que dizem que o planejamento não foi bem feito, inclusive a mim. E para quem todos pensavam que por conta dessa reestruturação a Chapecoense ia lutar contra o rebaixamento, foi até uma surpresa, principalmente no final do campeonato, essa ascensão, né? Então a Chapecoense está lutando aí para ir para a Libertadores também. E a Chape é um negócio danado, porque o Fluminense nunca conseguiu ganhar da Chape na história.
Na história do futebol, Nunca venceu, nunca venceu a Chape. Porque a Chape hoje é um dos times que estão na Série A que nunca desceram para a segunda divisão. Exatamente. Só subiu. Junto de Flamengo, Cruzeiro. Mas São agora, Paulo. em relação ao Brasileirão, um time também que se decalou muito foi o Sport, né? Tá lutando contra o rebaixamento. Nossa, que também. queda horrorosa do Sport. Não, mas aí o esporte, eu coloco o esporte no mesmo patamar de direção de clube que o Flamengo. Tá com dinheiro, porque o esporte está com dinheiro para contratar, como o Flamengo também estava com dinheiro para contratar, mas não souberam contratar. É o caso que está acontecendo aí com o Muralha. Estão tentando colocar o Muralha como o bode expiatório do Flamengo pelos erros de contratação, pelos erros de planejamento. É um absurdo, né? Quer dizer, o que está se fazendo com esse rapaz é uma coisa... Porque goleiro falhar, isso é normal. Aliás... aquele gol que ele falhou, né? Foi um problema psicológico. Ele tentou, entendeu? E não conseguiu. Quer dizer, se fosse há 20 anos atrás, o goleiro chutava para lateral. Acabou. Mas hoje em dia parece que é proibido você fazer isso. Mas sabe qual é o problema? O psicológico dele está abalado. Eu acho que a direção e a comissão estão querendo colocar para cima dele uma culpa que não é dele. Uma fase todo atleta tem. Agora estão fazendo está sendo desumano o que estão fazendo. É verdade. É uma pressão desnecessária. Então estão acabando com... Eu digo que pode estar acabando com a carreira de um bom jogador, porque se ele não fosse um bom jogador, não tinha ido à seleção brasileira. Exatamente. Não, e você nota que ele é humilde, né? Ele ouve as críticas, fica na dele e tal, né? Mas vamos falar de time grande, vamos falar do Internacional. Internacional voltou sem ser campeão, que para mim era obrigação. Mas voltou. Aliás, nunca deveria nem ter ido, né? Nem ter ido, que é um time grande. Um time grande, um dos gigantes do futebol mundial. Campeão de tudo. Inclusive campeão mundial, né? Campeão de tudo, todas as competições, né? Esperamos que essa passagem pela Série B sirva de exemplo para muitos, né? É o que não serviu para o Vasco, por exemplo, que já, né? Mas falando sério, eu não estou aqui querendo ironizar, brincar com os, mas falando sério, o Vasco ele não tomou essa lição de Série B. Agora eu espero que o Inter tenha essa lição, como o Corinthians teve. O Corinthians parecia Fênix, né? Exatamente. Né? Então acho que... Agora eu vi uma imagem interessante do Corinthians esses dias, mudando um pouco o foco. Quando a Arena Corinthians estava sendo construída, que tinha um barranco próximo da Arena, lá em Itaquera, que os corintianos às vezes ficavam no frio de 3, 4 graus lá naquela época fria mesmo de São Paulo, da garoa, que eles ficavam num sofá fazendo fogueira e vigiando as obras do Itaquerão. O que o futebol transcende, né? Não, o futebol é extraordinário. E eu acho que isso tem a ver, fazendo um elo aí do que a gente está falando, eu acho que isso tem a ver com o ressurgimento do Corinthians depois daquela queda para a Série B. Não, e diga-se de passagem, o Corinthians hoje tem uma média de público de quase 40 mil pessoas. O que significa dizer que o Corinthians está no mesmo patamar dos times europeus. Com certeza. Principalmente da Alemanha. Eu nunca vi um time brasileiro colocar, por exemplo, em 2 treinos seguidos, 30 mil pessoas no estádio, com direito à invasão de campo, né, no final do treino. Consentida. Consentida, lógico. Sem dúvida. Mas olha, e para finalizar, a gente não queria nem finalizar, que coisa horrível, Rodrigo, que você foi fazer. Nossa. Você derrubou a Ponte Preta. Foi ele que derrubou a Ponte Preta? Não, na verdade o grande responsável. Ele foi o responsável não só naquela partida pelo que ele fez naquela partida, naquele gesto absurdo. Não, que gesto absurdo. Mas ele aqui e o Emerson... nem pelada acontece mais, por favor. Né? Ele e o Emerson Sheik, na minha opinião, foram os responsáveis pela queda da Ponte Preta. São 2 jogadores que deviam dar exemplo e muito pelo contrário, estão dando mau exemplo. Deram mau exemplo. E a Ponte é o time mais antigo do futebol brasileiro. Nem o que a torcida chegou a fazer na semana passada chegou a ser mais ridículo do que... Mas não justifica. Não justifica, mas o que eu acho que os atos dentro de campo acabaram incentivando o que a torcida fazia. Exatamente. E um detalhe... Aliás, o árbitro perfeito naquela partida. Muito mesmo. Marcou pênalti, a Ponte Preta saiu ganhando 2-0, quer dizer, estava resolvido o problema da Ponte. A Ponte ali estava se livrando do rebaixamento. E o detalhe, deputado, é que o brasileiro não pode terminar no STJD. Né? Eles vão julgar esse jogo da Ponte Preta com Vitória, pode dar 3-0 por Vitória, inclusive, o resultado. E isso pode ajudar o Vitória, inclusive, a escapar Não, mas aí eu creio que pelo retrospecto que tem de STJD, eu acho que isso aí não cabe punição e vai dar... E muito aqui entre nós, o jogo já tinha passado de 30 do segundo tempo.
é o seguinte, não tinha mais condições de tinha. encerrar a partida com o placar que estava Exato. e fim de papo. É Igual que aconteceu, o 75%, né, de jogo percorrido. Inclusive de acordo com as duas diretorias. Bem, quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, né? Pedir que quando você quiser contribuir com a nossa pauta, é só encaminhar, entendeu? As suas sugestões, que a gente aqui recebe com o maior prazer, né? E se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente.